Predador, Assassino dos Assassinos é mais uma boa entrada para essa franquia, agora sob novo comando, agora sob um controle maior do Dan Trachtenberg, que é um cara que claramente gosta bastante da franquia, que tem uma ideia para a franquia, por mais que muitos fãs das antigas, entre aspas, não gostam de Prey ou não vão gostar do rumo que ele está tentando dar para a franquia, mas eu acho interessante essa lógica que ele pega de Predador e tenta criar uma expansão. Sim, Prey ele ia muito pelo caminho de tentar trazer a lógica do filme original, no sentido de ser uma pessoa, basicamente, tendo que agir de forma sábia, inteligente, usando as armas que tem para lutar contra o Predador, o que incomodou muita gente. Algumas a gente sabe por quais motivos, outras nessa busca desenfreada por lógica e coisas do tipo que eu acho uma grande bobagem. Na verdade, eu acho que o Dan Trachtenberg muitas vezes entende melhor a lógica de Predador do que os próprios fãs. Essa lógica de você pegar não a força, não o poder, não a tecnologia, porque isso é incomparável contra essa máquina de matar, mas você ter que agir de uma forma inteligente, habilidosa acima de tudo, que é justamente o que ele vai trazer de volta aqui, sobretudo nas duas primeiras histórias, que são as duas que eu gosto mais, e como eu gosto também bastante de Prey, e isso já tá no filme original, né? O filme original não são esses soldados que vão enfrentar o Predador, eles vão morrer pro Predador. É quando o soldado, o personagem do Schwarzenegger, precisa se despir das suas armas e criar novas possibilidades, que aí sim ele consegue vencer o Predador. O Dan Trachtenberg ele parte muito dessa lógica, como ele partiu em Prey, ele vai partir dessa lógica aqui, mas já criando uma expansão de universo, já tentando criar algo maior. Então a gente já vai ver diferentes predadores, com diferentes tecnologias, com diferentes escalas de poder, o que vai ficar ainda maior a partir do momento que se vai para o planeta dos predadores e toda essa lógica desse povo, nessa lógica de vencer o mais forte, digamos assim, né? Vencer o grande assassino, o grande predador e guardar também suas presas ou seus seres dominados como se fossem troféus, né? Então ele vai criando toda essa dinâmica, quase que abrindo caminho para o filme que vai sair esse ano também. Essa lógica que não é nova, né? A gente já viu aquele filme Predadores, que é bem fraquinho, por sinal, de ir para o planeta deles, de ver vários predadores juntos e não mais apenas um. O que teve também no filme fraco do Shane Black, mais de um predador, mas agora se parece um pouco mais com predadores, mas com uma substância muito maior. Então eu acho muito interessante o que essa franquia começa a fazer agora, e é muito curioso que eu sou bastante crítico da lógica da Disney, né? Vocês veem os live actions de animação, os filmes da Marvel atualmente, boa parte deles, né, nos últimos muitos anos, e toda essa dinâmica apenas de replicação, com uma mesma estética, com uma mesma dinâmica apenas para vender, sem um pensamento realmente e coisa do tipo, sem um pensamento de fazer cinema, sem um pensamento narrativo, sem um pensamento até de criação de mitologia, que tem de mais forte nessa animação aqui. Curioso, inclusive, né, que essa lógica de criar mitologias, ou olhar, ou expandir universos, cada vez mais está sendo feito pelas animações. Talvez porque a animação seja vista como um subproduto, muitas vezes, né? O que é uma pena, mas ao mesmo tempo permite que pessoas apaixonadas tenham mais liberdade de criar a partir da animação, de criar até coisas mais fantasiosas, digamos assim. Então, por isso, muitas séries de fantasia, de ficção científica vão por esse caminho. Séries, que eu digo, séries de universo, séries de filme, como O Senhor dos Anéis fez, como The Witcher fez, e como faz agora também Predador. Mas voltando para a lógica da Disney em si, eu não gosto como a Disney tem controlado seus produtos, suas franquias, ou não franquias também, né? Apenas produtos individuais, que são raros dentro da lógica da Disney. Mas é interessante como tem uma diferença muito grande entre os produtos que são produtos da Disney mesmo, né? Disney, Marvel, um pouco Pixar também, né? Essa lógica desses produtos que vendem mais, ou produtos mais infantis, digamos assim, para aqueles que vieram da Fox, que parecem ter uma liberdade maior, que parecem desvinculados da Disney de forma geral, como a Pixar até foi um dia, e a gente vê como começa a se ter mentes criativas por trás desses universos que vieram da Fox. Foi assim com Alien Romulus é muito bom, e parece que o Fede Álvares tem uma ideia para Alien, e vem sendo assim com Predador também. O Dan Trachtenberg claramente ele tem uma visão, ele entende desse universo, ele tem uma visão própria, né, uma visão pessoal para esse universo, para como ele quer expandir esse universo,
e como ele vai se usar de uma lógica muito maior, eu disse, né, de querer realmente expandir essa lógica, de transformar esse universo em algo muito grande, tendo o Predador como foco, tendo essa cultura dos Predadores como foco, que vão interligar diversos momentos do tempo, diversos personagens, diversas mitologias, que é o que ele vai trabalhar muito, tanto em Prey como vai retornar agora, com esse fascínio pelo samurai, que é muito típico do cinema, que eu gosto muito, com fascínio pelos vikings e por toda essa cultura. Então ele vai muito nesse lugar, por isso até eu gosto mais dessas duas primeiras histórias do que da terceira, que já vai se passar mais na Segunda Guerra Mundial, ainda que ele consiga criar um conflito geracional, né? Ele ironiza até um pouco essa lógica do americano que acha que é o centro do mundo, que acha que tudo gira em torno dele quando tenta essa comunicação com os outros dois. Mas eu acho que ele consegue criar uma dinâmica boa aqui de expansão, e essa lógica de você partir de uma ideia de antologia, quase como se fosse uma série, 3 histórias separadas que depois vão se unir em um grande final. Como eu disse, confesso que eu gosto mais das duas primeiras, acho que até a animação é muito mais bem acabada, é muito mais bem planejada nas duas primeiras histórias, quando a gente vê os dois personagens, digamos, com menos recursos, mas com mais habilidades, tendo que enfrentar esses diferentes predadores, né? E ele brinca muito com essa lógica, sem falar muito, mas a gente tem um predador muito grande, a gente tem outro predador que é mais tecnológico e por aí vai, e até a lógica do próprio predador, né? Da gente ver como ele observa, como ele mira em quais presas ele quer e quais presas realmente importam para ele e tal. Então consegue criar toda uma estrutura durante todas essas histórias, durante todo o filme aqui de forma geral, mas eu gosto mais de como ele vai focar nessas duas primeiras histórias. São melhores encenadas, inclusive, né? Ele consegue encenar melhor essas lutas de ação por meio do corpo a corpo, ou da espada, ou do machado e do escudo, do que necessariamente quando ele vai para esse algo mais grandioso, esse algo mais envolvendo uma guerra e tal, que vai estar muito presente na última história também. Então tem um momento, por exemplo, na primeira história que é muito boa, que ele vai desenvolver toda uma espécie de um plano sequência ali, com a personagem enfrentando quem ela quer enfrentar e outros personagens do grupo dela agindo junto, né? Então como ele vai estabelecendo esses vários personagens dentro de um mesmo espaço, sem ter cortes, né? Quase como se tivesse uma ideia de presença de câmera aqui, até a presença do Predador, que é um susto para aqueles personagens. O mesmo vai acontecer na segunda história. Então, de forma geral, eu fico feliz de ver o que o Dan Trachtenberg tem feito para esse universo, né? A visão que ele vai tendo, e eu acho que vai se criando uma dinâmica mais robusta, um pensamento mais robusto para essa franquia, ainda que não seja um pensamento necessariamente muito rígido, que as franquias da Disney muitas vezes fazem, o que a Marvel muitas vezes faz. Aqui se tem essa lógica de você poder expandir para muitos lugares, você não fica preso apenas a alguma coisa, você tem os diversos tempos, você pode colocar esse predador indo para os diversos planetas ou vindo para a Terra em muitos momentos diferentes, diferentes predadores, então fica muito mais aberto, que é algo que eu acho que pode ser interessante para ele trabalhar, e vamos ver o que ele vai fazer no filme, né? No filme que sai esse ano. Para mim, aqui parece quase como, assim como Prey é um pouco, né, que é um filme menor, entre aspas, que eu, como eu já disse, gosto bastante, aqui eu gosto bastante também, mas parece que são produtos que ele vai começando a criar essa base sólida para o que ele realmente quer ver, né? Quase como se ele vai testando para o que ele vai fazer em Badlands posteriormente. Sempre achei um diretor interessante, gosto dele desde Rua Cloverfield 10, e aqui parece que ele pegou mesmo a franquia Predador com uma certa paixão para desenvolver esses filmes ou esses produtos, essa ideia de uma franquia que vai se expandindo. Espero que a mesma coisa aconteça com Alien a partir do Fede Álvares. Espero que Predador continue crescendo também, em qualidade mesmo, nas mãos do Dan Trachtenberg. Uma mente bem interessante, né? A mente criativa não de um produtor, mas de um diretor, o que é interessante. Ele vem por trás, né? Ele não só fica como a mente da franquia, mas ele dirige esses filmes, coloca o olhar dele sobretudo para filmar a ação, para filmar o suspense aqui, né? Toda essa criação de tensão e como os personagens se desenvolvem, vão agindo por meio da ação. É bem legal, gostei bastante dessa animação aqui, fico bem curioso para a continuidade desse universo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube. Por hoje é isso e corta.